Opa, muito boa noite para você que está ligado aqui na tela da TV Alterosa. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse 3 de abril, sexta-feira, feriado santo. Obrigado a você de casa pela companhia, pela audiência. Passamos a semana toda juntinhos. Claro que a gente não ia se abandonar nessa sexta-feira, né? Seja muito bem-vindo. Olha, uma moto foi furtada em Muzambinho. Dá uma olhada. Das câmeras de segurança mostraram o momento em que um homem fica rondando o local do crime, a rua Barão do Rio Branco, no centro de Muzambinho. No vídeo, o suspeito aparece perto da moto, segurando um capacete. Depois de alguns instantes, ele volta, pega a motocicleta e começa a empurrar o veículo. A moto foi furtada e a polícia militar acionada. Os militares fizeram rastreamento. Olha, gente, inacreditável, né? A facilidade que o criminoso tem para agir em plena luz do dia, com veículos passando tranquilamente, sem problema algum, sem se preocupar com o que estava acontecendo. Olha, foi ali, veículo passando, e ele mexe com uma facilidade. E eu fico pensando o seguinte: eu cresci ouvindo uma frase que falava assim, a minha avó dizia que a oportunidade faz o ladrão. Eu não acredito. Nunca acreditei, e agora menos ainda. Sabe por quê? Tantas pessoas de bem passaram por ali, viram essas motos e não pensaram em cometer esse crime. Agora, uma pessoa mal intencionada passou por ali, viu a oportunidade, mas ela já é mal intencionada. E aí ela cometeu, portanto, esse crime de furto. Então a oportunidade não faz o ladrão, a pessoa já é ruim, a pessoa já vai sabendo o que ela quer. Ela apenas procura o seu alvo. E aí o alvo localizado imediatamente foi essa moto lá em Muzambinho. Agora, olha, a polícia militar prendeu o suspeito e recuperou essa moto furtada, que a gente viu aí nas imagens, lá em Muzambinho, pouco tempo depois do crime. Dá uma olhada. A moto foi furtada na rua Barão do Rio Branco, no centro da cidade. Os militares foram acionados e começaram a analisar as imagens das câmeras de segurança e trocar informações com outras equipes e também com a Polícia Civil. Durante as buscas, a polícia foi até um homem de 45 anos, suspeito de ter cometido esse crime. Ele estava em um estabelecimento comercial que fica no bairro Brejo Alegre e, segundo a polícia, estava com uma ferramenta que é usada para furto de veículos. O homem foi preso e levado para a delegacia. A polícia também apurou que o crime pode ter tido mais de um envolvido e que um carro furtado em Guaxupé teria sido usado para dar apoio à ação criminosa. A motocicleta foi recuperada e será devolvida ao dono. Bom, né? Que bom que foi recuperada. E aí vocês viram, na primeira reportagem a gente mostrou o crime, aquele circuito de segurança que trouxe exatamente como ele agiu para furtar. Olha aí, tá vendo a moto azul? Olha lá, ó, é aquela da foto. Aí ele estava cometendo crime, como eu mostrei agora há pouco. E logo depois, pouco tempo depois, a polícia trabalhou e conseguiu chegar até o suspeito. Aliás, conseguiu chegar também até o veículo, que é importantíssimo. Muitas das vezes esses veículos, motos, carros não têm seguro, então o proprietário acaba arcando com prejuízo. Olha ele indo embora tranquilo, como se fosse dele, né? Sabe que se eu estivesse passando por ali e visse alguém indo assim, na minha cabeça era dele. Eu jamais imaginaria que eu estaria presenciando um furto. Tem até uma pessoa passando ali, ó, ninguém imagina. A polícia trabalhou e localizou a moto pouco tempo depois. Parabéns para a Polícia Militar. Uma ação rápida, constante, que conseguiu recuperar o veículo e principalmente trazer uma sensação de segurança que é tão importante. A Polícia Militar prendeu um grupo de criminosos após roubos e furtos em 3 cidades aqui do sul de Minas. A ação foi realizada depois que a polícia descobriu que o carro usado pelo grupo em Itajubá era o mesmo que tinha sido roubado em Pouso Alegre. Ainda de acordo com a Polícia Militar, 3 adolescentes de 17 anos e um rapaz de 19 teriam roubado o veículo em Pouso Alegre e seguido para cometer outros crimes na região. Ainda segundo os militares, em Itajubá, o grupo furtou uma loja de eletrônicos e levou vários celulares, caixas de som e até mesmo copos personalizados. Depois, os criminosos ainda cometeram outro furto na cidade de Santa Rita do Sapucaí, antes de voltarem para Pouso Alegre.
Quando as viaturas fizeram um cerco-bloqueio na BR-459, no bairro Cidade Jardim, os suspeitos viram a polícia e fugiram em alta velocidade. O grupo abandonou o carro no bairro São Fernando e correu para uma área de mata. Em seguida, os criminosos se esconderam nos telhados de prédios populares, onde foram encontrados, apreendidos e presos. A polícia recuperou os produtos furtados em Itajubá e também apreendeu um simulacro de arma de fogo. Um rapaz de 19 anos e os 3 adolescentes foram levados para a delegacia. 3 adolescentes, pessoas que estão começando a vida adulta, né? Ainda estão nessa fase de transição e vão começar a vida adulta com passagens pela polícia. Agiram, tocam terror, chega, olha como desce ali dos veículos, né? Do veículo, no caso, armados muitas das vezes, ameaçam sem problema algum, não tem medo. E aí a polícia trabalhando, e a gente gosta muito de mostrar esse tipo de imagem, para mostrar para você de casa que a bandidagem tenta fugir, se esconderam em telhado, olha ali, achando que a polícia não conseguiria chegar até eles. Mas da mesma forma que a tecnologia é usada para o mal, ela também é usada para o bem. E nesse caso, muito para o bem. Imagens de drone que mostram ali a polícia tentando localizando e fazendo a prisão e a apreensão dessas pessoas. Parabéns para a polícia. Mais uma vez, trazendo a sensação de segurança que a população precisa. Essa sensação é importantíssima. 2 suspeitos invadiram um comércio, mas foram surpreendidos pela reação do dono do estabelecimento em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Olha, a tentativa de crime terminou em confronto. Olha só. As imagens do sistema de segurança mostram a dupla caminhando pela calçada, sem pressa, como quem não quer nada. Carros passam, ninguém desconfia, mas basta um descuido e eles atravessam a rua e entram em um estabelecimento comercial. Acharam que ia ser fácil. Aquela visitinha rápida. Só que do lado de dentro, o roteiro muda completamente. Outra câmera registra a surpresa. O dono do comércio já estava ligado e recebe os invasores do jeito que deu, gritando e com uma barra de ferro na mão. E olha só a cena final. Os 2 que entraram cheios de coragem saem desesperados, correndo, praticamente sem olhar para trás. Aquele que chegou cheio de coragem, de determinação, saiu assim, mancando, com medo, assustado, exatamente o que essas pessoas fazem com as vítimas, exatamente da forma que a bandidagem age. Por que a câmera está movimentando? Porque é um tipo de câmera que ela mexe com o movimento. Ali o movimento estava para um lado e para o outro, por isso ela estava movimentando dessa forma. Se deram mal. Gente, eu não gosto e não quero incentivar a violência de forma alguma. Não quero, mas a pessoa está dentro do comércio, uma pessoa que paga impostos, que trabalha e de repente vê o seu comércio invadido, a primeira coisa que ela pensa em fazer é isso aí que você viu, é agir para proteger o seu bem. Tá errado, não pode, porque numa dessa, se o bandido está armado, ele dispara sem pensar 2 vezes, viu? A orientação da polícia, por mais que o proprietário está indignado, está com raiva, está protegendo o seu bem, por mais que ele esteja dessa forma, a orientação das autoridades é nunca reagir, jamais reagir. Bandido desse está armado, ele puxa o gatilho sem pensar 2 vezes. Uma mulher foi salva por policiais militares durante uma tentativa de feminicídio dentro de casa em Machado. Segundo a polícia militar, o ex-companheiro da vítima, de 41 anos, invadiu a casa armado com facas e ameaçou a mulher de 37 anos. Olha só. Quando os militares chegaram, foram recebidos pelos filhos da mulher em desespero, informando que o homem já estava dentro da residência atacando a vítima. Ao entrar no imóvel, os policiais visualizaram os suspeitos sobre a mulher, que já apresentava ferimentos na região da nuca. A polícia informou que, diante do risco de morte, os militares efetuaram disparos contra o suspeito. O homem foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.
A vítima foi atendida pelo SAMU com lesões na nuca, ferimentos nas mãos e suspeita de fratura. Os filhos que tentaram impedir a agressão também precisaram de atendimento médico. Uma criança de 6 anos que estava na casa não ficou ferida. Segundo a Polícia Militar, a vítima já havia registrado uma ocorrência de ameaça contra o agressor no mesmo dia. E aí a gente pensa, né? A Lei Maria da Penha, por exemplo, é muito bem-vinda, mas muito bem-vinda. Um avanço gigantesco no que se refere à proteção para as mulheres. Mas é uma lei feita há muitos anos. Ela precisa de modernização. Ela precisa de dar um up nela, porque o mundo mudou, né? Os homens cruéis e covardes também mudaram. Então é preciso mudar, é preciso enrijecer as nossas leis para que os homens tenham medo. Porque do jeito que está, não dá para ficar. Quantas mulheres já perderam a vida só neste ano no sul de Minas, em Minas Gerais, no Brasil? Quantas mulheres são vítimas todos os dias? Muitos números estão por aí. E a gente sabe que o número real a gente nunca vai descobrir. Porque muitas mulheres ainda têm medo de denunciar os seus companheiros ou ex-companheiros com medo de represálias. Triste e lamentável. Quase 20 anos depois de um crime, um homem condenado por mandar matar a própria mãe foi preso. Essa história foi lá em Araxá, no Alto Paranaíba. O caso aconteceu em Vargem Grande Paulista e teria sido motivado por uma herança milionária. Vamos entender essa história. Roda o VT. Adriano Sadi Lemos de Oliveira foi preso em um apartamento no centro de Araxá. Ele é acusado de encomendar a morte da própria mãe, a empresária Marisa Sadi, em 2006, na cidade de Vargem Grande Paulista, no estado de São Paulo. A motivação do crime teria sido uma herança estimada, na época, em 15 milhões de reais. O acusado estava foragido desde setembro de 2006, quando teve a prisão preventiva decretada. Na época, o mandado foi expedido durante o período eleitoral, o que impediu o cumprimento imediato, já que a legislação permite prisões apenas em flagrante nesse período. Desde então, ele não havia sido localizado até agora, quando foi encontrado em Araxá. Ele, a princípio, é daqui de Araxá, assim, mora aqui há muito tempo, o pai dele tem comércio aqui na cidade, e a gente já sabia desse mandado dele há muitos anos. Só que, geralmente, ele nunca estava aqui em Araxá. Para o estado de São Paulo, para outro estado aí, a gente ouvia falar que ele estava em outros locais, aqui em Araxá nunca. Hoje essa informação foi precisa aí do nosso serviço de inteligência, que culminou com a prisão dele, após muitos anos aí foragido. O advogado de defesa informou que soube da prisão após a ação policial e que ainda vai analisar o processo para definir a linha de defesa. O acusado foi encaminhado para o presídio de Araxá, onde permanece à disposição da justiça. Olha, tanta coisa reunida numa única reportagem, né? Primeiro, o homem ter a coragem de mandar matar a própria mãe por causa de uma herança milionária. Quem disse isso é a justiça, já que ele já foi condenado. E tem um detalhe, gente, a gente está fazendo uma reportagem como essa num dia como hoje, né? Um dia de reflexão, um dia da gente parar, botar a mão na consciência, rever os nossos pecados, rever como a gente está levando a vida e trazer uma reportagem de um homem que teve toda essa coragem. Mas é uma coragem para o mal, viu? Porque às vezes quando a gente fala em coragem, parece uma coisa boa, né? Fulano é corajoso. Não, nesse caso, ele é muito, mas muito corajoso pro lado negativo, viu? Muito triste e lamentável uma situação como esta. Já em Poços de Caldas, um homem é suspeito de esfaquear 6 vezes o próprio tio. Olha só. O crime foi registrado na rua Ipiranga, no bairro Dom Bosco. Segundo a polícia militar, a mãe do rapaz contou que o filho, que sofre de esquizofrenia, pegou uma faca e atingiu o tio pelas costas. A vítima foi levada em estado grave para o pronto atendimento da cidade e depois transferida para a Santa Casa de Poços. O homem teve 6 perfurações pelo corpo. Ele está estável para a realização de exames. O sobrinho foi detido, passou por atendimento médico e depois foi encaminhado à delegacia. Ai, Deus do céu. Mesmo jeito que eu falei agora há pouco, né? A audácia, cara de pau, a coragem, a falta de amor
de mandar matar a própria mãe, você vê um sobrinho que esfaqueou o tio. E aí vai tudo investigar, né? Se estaria em surto, tem uma série de fatores por trás disso, a gente sabe. Mas o pior aconteceu. Uma pessoa que quase perdeu a vida durante um crime, porque é um crime, né, gente? Mas que eles estivessem em surto, que alguma coisa estivesse acontecendo, é um crime. Mas a polícia vai investigar a partir de agora. Uma mulher morreu em uma batida entre um carro e um caminhão na BR-146 em Muzambinho. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o acidente foi no KM 522 da BR-146. O motorista do caminhão, de 74 anos, contou que seguia de Guaxupé para Muzambinho quando o carro teria invadido a contramão e batido de frente. Com o impacto, o caminhão perdeu o controle, ficou parcialmente sobre a pista e em uma estrada lateral, enquanto o carro foi parar no acostamento. O SAMU e o Corpo de Bombeiros estiveram no local e a morte da motorista do carro, Fernanda Cruz, de 35 anos, foi confirmada ainda na rodovia. Segundo a polícia, o motorista do caminhão não ficou ferido. Fez o teste do bafômetro e o resultado foi negativo. A perícia também esteve no local e as causas do acidente serão investigadas. Olha, eu não posso começar a comentar qualquer coisa sem deixar o meu abraço mais fraternal, carinhoso e solidário à família dessa vítima, aquela mulher que você viu ali nas imagens, porque um momento de dor profunda, imagino que eles estão passando nesse momento. Então, nossos sentimentos aí aos familiares e amigos dessa vítima. E que acidente feio, né? Como ficou o veículo ali, você viu o carro que ela estava, meu Deus do céu, completamente destruído. E aí eu quero chamar, olha, essa mulher aí que perdeu a vida, jovem, cheia de vida pela frente, eu quero servir, né, para pedir como alerta para você que vai pegar a estrada, para você que está aí, já foi, mas vai voltar aí no final de semana. Cuidado, gente, tem previsão de chuva, daqui a pouco vamos trazer a previsão do tempo. Cuidado, muita cautela nas estradas. Dirija para você e para a pessoa que está ali do seu lado. Falei sobre as estradas, pois é, o movimento nas rodovias durante o feriado está intenso, viu? A EPR montou uma operação especial com foco em segurança viária durante essa Páscoa. Olha só. A movimentação nas estradas aumenta e muito durante este período do ano. É necessário cautela e atenção. A rodovia estará sendo monitorada pelo Centro de Controle Operacional em 24 horas por dia. Estaremos também posicionando recursos ao longo do trecho para o acompanhamento do fluxo de veículos. A movimentação acontece principalmente na saída para o feriado e no retorno, no próximo domingo. Para a MG 459, sentido litoral, estamos com uma expectativa aí na sul de Minas de um aumento de 15% dos veículos. Para a concessionária Vias do Café, o aumento esperado é de 7,6% no tráfego. Além de praticar direção defensiva, cuidar do veículo é essencial. O mais importante é sempre fazer uma revisão prévia do veículo, conferindo itens de segurança como pneus, freios, abastecimento e refrigeração. Além disso, ao dirigir, utilizar sempre os dispositivos de contenção, cinto de segurança e cadeirinha para crianças. Olha, parece que a gente chove no molhado, né, quando a gente ouve uma fala como essa, mas não é. É necessário reforçar cada vez mais. Da mesma forma que a gente sempre fala assim, se beber não dirija. Eu ouço isso desde que eu sou criança, mas ainda assim tem gente que bebe e dirige. Se você não faz ultrapassagem no local proibido, a gente ouve isso sempre e ainda tem gente que faz. Então essas orientações, elas serão sempre importantes e necessárias. É preciso sempre reforçar o cuidado no trânsito. Então a concessionária fazendo esse trabalho importante, na rodovia Fernão Dias também um trabalho importante, e você seguir as leis de trânsito já vai ajudar e vai ajudar muito a diminuir o número de acidentes. Olha, eu vou para um rápido intervalo e na volta vamos falar de Páscoa, porque neste ano muitos comerciantes apostam em tendências de ovos de Páscoa para atrair a clientela, viu? Os detalhes eu te mostro já já. Ai, que delícia, tô vendo aqueles ovos de Páscoa ali, a boca vira um corgo, né? Ô, delícia, hein? Chocolatinho, bom demais da conta, ô trem bom. Boa noite para você aqui das nossas redes sociais, para você que está conectado, sintonizado aqui no nosso YouTube. Obrigado pela companhia, vou te fazer um convite. Assim que acabar o jornal, você está ligado no YouTube, entra aqui no nosso Instagram, TV Alterosa Sul de Minas. Conecte-se com a gente na TV Alterosa, tem muita notícia e muita informação. Vamos voltar do intervalo, bora lá.
Estamos de volta aqui na tela da TV Alterosa. Esse é o Jornal da Alterosa, edição regional desta sexta-feira. Olha, para a Páscoa deste ano, muitos comerciantes apostam em tendências de ovos de Páscoa para atrair a clientela. São muitas as novidades para quem não abre mão daquele famoso chocolate. Olha só. Criatividade é o ingrediente principal da Páscoa da Valesca. Este ano ela apostou em novidades que encantam os olhos e também o paladar. Tem ovos com brinquedos, de colher e até opções com brinde, como uma pelúcia de capivara, que já virou sucesso entre os clientes. Mas o grande destaque da temporada é o crocontella, um ovo com casca texturizada, recheado com pedaços de biscoito e creme de avelã. E olha, só de falar já deu água na boca, né? Mas se engana quem pensa que para por aí. Tem também o ovo de Páscoa em fatias de chocolate preto e branco. Uma proposta diferente, criativa e irresistível. Todo mundo que é meu cliente tem chegado aqui e comprado tanto os pequenos quanto os maiores. Quem vem, fideliza, fica e um cliente traz um outro cliente. Então, a propaganda é o boca a boca. A Páscoa tem sido muito doce para mim. Esta já é a sexta Páscoa da Valesca no comando da produção artesanal. E o sucesso é tanto que todos os ovos que aparecem nesta prateleira já foram vendidos. Ela conta que a cada ano a Páscoa se torna uma data ainda mais especial para o negócio. Além de movimentar as vendas, é também uma oportunidade de inovar, surpreender os clientes e transformar chocolate em afeto. Tem que ter criatividade para segurar o nosso cliente, né? Então, eu acredito que isso faz com que o cliente volte com expectativa no próximo ano. Segundo a Valesca, olha só, este ano, gente, os clientes estão apostando nos mini ovos de Páscoa, nas lembrancinhas. Essa aqui, por exemplo, ó, tem 6 ovinhos de Páscoa, 6 mini ovinhos, que sai por R$ 49,90. Contando com todas as outras Páscoas antigas, né, atrás, essa a gente pode considerar que ela está mais devagar. Ela está caminhando, mas está mais devagar. Mas, comparado ao ano passado, vamos considerar assim que deu uma leve caída. Mas está fluindo. Com dedicação, criatividade e muito capricho, Valesca mostra que mais do que um doce, os ovos de Páscoa carregam sabor, carinho e boas memórias. Feliz Páscoa, pessoal! Ai, meu Deus, feliz Páscoa com a boca cheia d'água. A boca vira um corgo vendo uma reportagem como essa. Dá uma olhada. Que delícia esse chocolate todo. Agora me chama muita atenção o comerciante falando que precisa se inovar, né? Que bom. A criatividade do brasileiro sendo usada de uma maneira muito útil e muito importante para ajudar a movimentar a economia do nosso país, ganhar aquele dinheirinho extra nessa época. E aí, gente, esse povo trabalha e trabalha muito. Desejar boas vendas, ainda dá tempo para quem não comprou o ovo de Páscoa, para quem faz questão, né, de dar e receber essa gostosura. Olha, a guerra no Irã começa a impactar vários setores da economia. Um deles é o das passagens aéreas. Olha só. O anúncio acendeu o alerta na IEDA. Com o plano de fazer uma viagem com 5 pessoas para os Estados Unidos, ela pesquisa todos os dias os preços das passagens. Mas as mudanças anunciadas nesta quarta podem estragar o passeio do fim do ano. Dependendo do preço da passagem, talvez não valha a pena e esperar mais um pouco, né, para o ano que vem. E aí a gente vai aqui para o Brasil mesmo, que também não está nada barato. No começo do dia, a Petrobras anunciou um reajuste de quase 55% no querosene de aviação. Depois informou que vai oferecer um termo de adesão para as distribuidoras com o objetivo de reduzir os impactos do aumento no valor do combustível. A proposta vai permitir, em abril, um reajuste de 18%. A diferença poderá ser parcelada em 6 vezes pelos clientes da Petrobras. Mesmo assim, os efeitos da guerra no Oriente Médio devem chegar aos aeroportos do país. Caso o aumento de 55% se concretize, a estimativa da Associação Brasileira das Empresas Aéreas é que o valor do combustível passe a representar cerca de 45% das despesas operacionais das companhias. Em nota, a ABAR alertou que o reajuste no querosene de aviação
tem consequências severas sobre a abertura de novas rotas e a oferta de serviços. Este professor de economia da USP diz que o parcelamento da Petrobras não impede que as passagens fiquem mais caras, mas é bem-vindo enquanto a guerra perdura. É melhor do que nada. É melhor do que nada. Eu tenho certeza que as empresas vão aderir, claro que vão. Elas vão aderir, porque 18% é 1/3 do que estava se falando, né? Elas vão aderir com a esperança de que a guerra termine rapidamente. Enquanto isso, o governo federal avalia um conjunto de medidas para aliviar a pressão sobre o setor aéreo. É isso, gente. Infelizmente, triste e lamentável. Lá do outro lado do mundo está aqui também prejudicando todos nós, viu? Vamos acompanhar de perto e torcer, né, para que tudo isso acabe. Vidas são perdidas, a economia vai se perdendo no meio de tudo isso. Então é importante que isso acabe logo. Guerra não leva a nada, gente. Nada, nada mesmo. Vamos ver como fica o tempo para o final de semana que já começou, na verdade, né? Hoje, sexta-feira, já estamos com o final de semana batendo a porta. Então, Varginha, Poços de Caldas, Pouso Alegre e Passos, o que a gente vê é um sábado e um domingo com sol entre nuvens e chuva em pontos isolados a qualquer momento. E aí a gente está vendo lá em Passos, por exemplo, e temperaturas acima dos 30 graus. Um calorão danado para tudo quanto é lado. Vai ser um final de semana de calor e ao mesmo tempo de chuva a qualquer hora do dia ou da noite aqui na nossa região. Para você de casa, tenha uma feliz Páscoa, um ótimo final de semana e a gente volta a se encontrar na segunda. Um beijo no coração, excelente noite e até lá!